Abra aí no livro de Efésios, capítulo número 4. Nós estamos trazendo para a igreja, no domingo pela manhã, uma exposição do capítulo 4 de Efésios, onde o apóstolo Paulo inicia essa carta, onde ele estava na sua primeira prisão, e ele expõe do capítulo 1 até o capítulo 3 das principais doutrinas da graça, dos privilégios que nós temos enquanto cristãos, da graça que nos é concedida por meio de Jesus Cristo. E a partir do capítulo 4, nós temos agora nossas responsabilidades. Até o capítulo 3, privilégios. Mas a partir do capítulo 4 de Efésios, são as nossas responsabilidades enquanto cristãos. E ele começa de uma forma em que nós sentimos assim o peso da nossa responsabilidade. Quando ele diz que nós devemos andar de modo digno da vocação da qual nós fomos chamados, ele está nos chamando à responsabilidade de podermos andar de forma agradável à palavra de Deus, agradável ao Senhor. E ele então coloca uma série de responsabilidades aí, no que diz respeito, primeiramente aqui, até o versículo número 6, com relação à unidade da igreja. No domingo passado nós vimos alguns aspectos, e eu quero continuar, especificamente falando agora da nossa responsabilidade em mantermos aí a unidade da igreja. Eu vou ler novamente do versículo 1 até o versículo 6, mas nós vamos pensar um pouco a partir do versículo de número 3, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Muito bem, queridos. A pergunta que a gente faz para começar esta reflexão esta pergunta, pode passar, que está aí nessa sequência: realmente existe unidade no corpo de Cristo? Porque muitas vezes a gente, quando vai se apresentar, a gente diz assim: eu sou membro da Igreja Batista, ou então membro da Assembleia de Deus, eu sou presbiteriano, eu sou da Batista Bíblica, como se o corpo, na verdade, fosse uma divisão, como se não houvesse realmente uma unidade no corpo, como se houvesse uma diferença entre as diversas igrejas evangélicas, as diversas denominações, como se cada denominação fosse uma igreja diferente, um corpo diferente de Cristo. E não é bem assim que o Senhor trata a sua igreja na Bíblia. O nosso olhar sempre será no sentido de que não existe diversas igrejas, não existem várias igrejas, existe apenas uma igreja em Cristo Jesus. E essa pergunta, portanto, é exatamente um questionamento que nós devemos fazer, porque Paulo está escrevendo aqui com relação a esse respeito, à unidade da igreja. Se a gente for continuar no pensamento,
a gente vai ver, pode passar, que a unidade da igreja ela é vital para a existência da igreja. Porque se não houver unidade, a igreja não existe. O próprio Jesus fala aí em Mateus capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se a gente não consegue enxergar a igreja como um só corpo, a gente está dividindo a igreja. Aí Jesus disse: uma casa dividida, uma igreja dividida, ela não pode subsistir, ela será derrotada, ela será destruída, ela não subsistirá. E nós pensamos que, se nós continuarmos com essa ideia de pensamento, onde nós discriminamos pessoas, onde nós discriminamos denominações, onde muitas vezes algumas denominações evangélicas, eu não estou nem falando dos católicos, estou falando dentro dos evangélicos, pessoas que dentro dos evangélicos dizem assim: não, só quem é salvo somos nós que somos dessa igreja, os outros não são salvos. Se nós continuarmos pensando dessa forma, pode ter certeza que nós estamos aí dando um passo para o fim da igreja. Por isso é que a unidade ela é vital para a existência da igreja. Um outro aspecto é que a unidade da igreja, pode passar, ela é o testemunho para o mundo. Agora imagine, irmãos, as pessoas que estão fora da igreja e que olham a igreja brigando entre si, pessoas de várias denominações, pessoas às vezes da mesma igreja, criando conflitos, confusões, divergências. Como é que as pessoas que estão lá fora estão enxergando aqueles que se dizem cristãos? Por isso é que a unidade ela é um testemunho para o mundo. Como é que nós podemos chamar as pessoas para fazerem parte da igreja cristã, se nós mesmos não conseguimos trabalhar essa questão da unidade? As pessoas olham para a gente e vão dizer assim: não, eu não quero fazer parte de uma igreja que só tem confusão. Agora imagine que internamente existem os conflitos, mas externamente o povo se expõe, porque estão nas rádios, o povo está nas rádios, o povo está na televisão e estão brigando entre si, denominações brigando entre si, pastores brigando entre si, irmãos brigando entre si. Como é que o mundo consegue enxergar? Quando a gente olha um pouco a questão da igreja primitiva, ali em Atos capítulo 2, nós vamos ver que a união, a unidade era tão grande que as pessoas se sentiram atraídas por aquele amor, por aquela aproximação, por aquele acolhimento, por aquela forma de viver do povo ali na igreja primitiva. Uma igreja dividida é uma igreja que afasta as pessoas da igreja. Continuando aí, um outro fator importante é que a unidade é um fator de comunhão da igreja, é um fator de comunhão com Deus, da igreja com Deus. Como diz aí em 1 João capítulo 4, versículos 10, versículos 19 e 20, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar: eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Eu costumo dizer que onde há conflito, Deus não está, porque Deus é amor em essência. Onde há desunião, onde há divergências, a tal ponto que gere rompimento de relacionamentos, Deus não está presente. Por isso é que a unidade é também um fator de comunhão com Deus. Quando a igreja está separada, dividida, pode ter certeza que Deus não está no meio. A gente vai ver em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, e a gente vai perceber que ali tem dissensão, divisão, tudo que não presta é obra da carne.
E quando a gente vê o fruto do Espírito, é exatamente o contrário. Porque o fruto do Espírito é amor, é união, é comunhão. Então, todas aquelas questões que muitas vezes nós levantamos e que dividimos, são momentos em que nós estamos afastando Deus da igreja. A unidade, portanto, é também um fator de comunhão da igreja. Dito isso, a título de introdução, irmãos, pode passar? Nós queremos olhar para o texto e ver o que o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão da unidade aqui. Nós vimos que alguns comportamentos foram necessários para que a gente possa desenvolver em nós: a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportar os outros. São princípios de comportamento onde nós buscamos nos relacionar bem com as pessoas. E eu entendo que aqui o ponto básico, a palavra-chave desse versículo número 2 aqui do capítulo 4 é a palavra suportar. Exatamente porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes em raça, em cultura, nós somos diferentes em escolaridade, nós somos diferentes em caráter, personalidade, na forma de ver o mundo, na visão de mundo. Portanto, nós somos pessoas completamente diferentes uns dos outros, criados diferentes, e possivelmente por causa disso nós geramos conflitos nos relacionamentos. Nós não nos damos com muitas pessoas, nós achamos pessoas chatas muitas vezes. Eu falei isso no domingo passado, pessoas que não dá para a gente conviver, porque a gente entende que da nossa forma de ser nós não conseguimos conviver com as outras pessoas. Mas Paulo diz assim, que mesmo apesar dessas diferenças, nós precisamos olhar para o outro e entender as suas dificuldades, as diferenças entre nós. E para convivermos de uma forma pacífica, nós precisamos suportar de forma paciente. Por isso que ele diz com longanimidade. Nós precisamos ser humildes em relação aos outros, e nós precisamos ser mansos em relação aos outros. Mas ele diz uma coisa interessante, porque ele diz que a unidade não é algo que nós vamos construir, não é algo que nós vamos fazer novo, mas ele diz que a unidade já existe. Veja no versículo número 3, o versículo número 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Passe aí. Então o que o apóstolo Paulo está falando é em preservar. Preservar, irmãos, a palavra que está escrita aí não é construir, não é fazer, não é? Ele está falando preservar. Preservar é manter aquilo que está, não é? Preservar é manter aquilo que já existe. Então o apóstolo Paulo está dizendo: já existe uma comunhão entre vocês, já existe um vínculo entre vocês que une vocês. Então o problema não é vocês construírem algo novo, é vocês manterem aquilo que Cristo já fez na igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: esforçando-vos diligentemente por preservar, ou seja, manter aquilo que já existe. E é interessante como nós somos pessoas que conseguimos destruir aquilo que já está feito, desconstruir aquilo que já está construído. O homem é mestre em desfazer o que está feito, principalmente nas coisas de Deus. Por quê? Porque o vínculo da paz, quem é o vínculo da paz? É Cristo. Cristo é o nosso vínculo da paz. Ele é a paz. Nós estávamos em conflito com Deus pelo pecado, e Ele, na sua morte, no seu sacrifício, a vida que Ele nos deu, Ele nos uniu novamente com Deus. Portanto, Ele nos concedeu a paz com Deus, e Ele, portanto, é o vínculo da paz. Quando Ele fez essa paz com Deus, logicamente Ele fez a paz com todas as pessoas que estavam nele, unidas com Ele. Então o trabalho que nós temos, irmãos, não é construir algo novo. O
trabalho que nós temos é preservar aquilo que já está feito. Passe aí. Em Efésios capítulo 2, se vocês virarem a página e olharem no capítulo 2, a partir do versículo 11, voltando para o capítulo 2, a partir do versículo 11, está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, Jesus Cristo, que nos deu a paz com Deus, também criou um só corpo, a unidade do corpo. O corpo é único. Portanto, não é o corpo de Cristo presbiteriano, não é o corpo de Cristo batista, não é o corpo de Cristo assembleiano, é um só corpo em Cristo Jesus. Ele é o nosso vínculo da paz. Tá? Passe aí. Então, o que é que a gente tem que fazer? Diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 3 do capítulo 4: se esforçar diligentemente. Se esforçar significa tomar uma iniciativa, fazer algo, tomar iniciativa, ser proativo no sentido de manter a unidade que já estava construída por Cristo em um só corpo. Não é destruir, não é desfazer, não é discriminar as pessoas, mas é manter aquilo que Cristo já fez. Ser diligente, ser rápido, ser ágil, ser urgente nesse sentido. Então, preservar a amizade, preservar o amor, preservar os relacionamentos de uma forma que nós possamos suportar para conviver com todas as pessoas. Tem pessoas que são intolerantes, não conseguem suportar os outros, As pessoas que são intolerantes não são capazes de suportar as outras pessoas. Tem pessoas que não são capazes de perdoar. Eu fico imaginando, irmãos, hoje ali na nossa sala das pessoas que estão se preparando para o batismo, catecúmenos, sala dos catecúmenos, dos novos decididos, a gente está falando sobre perdão. Por quê? Porque o perdão é uma das coisas mais difíceis, é um dos exercícios mais difíceis que nós temos que fazer dentro desse contexto da unidade. Porque se a gente mantém a mágoa no coração, a gente divide. Nós não somos capazes de manter a unidade quando nós estamos magoados com as pessoas. E é interessante que a mágoa que a gente guarda no coração nos separa das pessoas e nos separa de Deus. Porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que a gente não deve deixar que nenhuma raiz de amargura desenvolva-se em nosso coração, para que a gente não perca a nossa comunhão com Deus. Então, quando a gente guarda mágoa no coração, nós estamos nos separando de Deus e separando das pessoas que nós entendemos que eles nos magoaram. E eu então estava dizendo o seguinte: o perdão, o exercício do perdão não é para a pessoa que fez algo contra a gente. O exercício do perdão é para nós que estamos magoados, porque só aquelas pessoas que estão magoadas é que estão sofrendo. É interessante isso, Porque o sentimento de mágoa traz sofrimento para quem tem a mágoa, não é para o que fez. A pessoa que está magoada, ela somatiza, é um sentimento tão ruim que consegue
fazer com que circule dentro do nosso organismo algumas químicas que nós temos dentro do nosso corpo, que vão levar a várias doenças que nós muitas vezes não sabemos por quê. Dor de cabeça, dor de estômago, dor na junta, câncer. Por quê? Porque nós não conseguimos liberar o perdão. O perdão é para você que está magoado. Se você tem mágoa de alguém, libere o perdão para a sua saúde, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional e para a sua saúde espiritual. Porque no momento que nós liberamos o perdão, nós voltamos a ter comunhão com Deus e voltamos a nos relacionar com as pessoas com quem nós nos sentimos magoados. É por isso que Paulo diz que a gente precisa ser humilde, ser manso, ser paciente, e a gente precisa suportar as diferenças de uns para com os outros. É nesse sentido que nós nos esforçamos, nós somos diligentes, né? Nós preservamos aquilo que já está feito, né? No sentido da unidade do Espírito. Pode passar. E aí Paulo vai dizer a partir do versículo 4 que essa unidade ela está fundamentada em bases bíblicas. Ela está fundamentada em bases bíblicas. Existem algumas doutrinas, irmãos, que são fundamentais para a fé cristã, que são inegociáveis da fé cristã. O Augusto Nicodemos, ele faz uma diferença entre heresia e erro, e eu concordo com ele, porque o erro é muitas vezes a interpretação bíblica que a gente faz da Bíblia, mas que não afeta diretamente a doutrina da salvação. Por exemplo, a questão do batismo, né? Existem algumas denominações que acreditam que o batismo é por aspersão. Tem outras denominações que entendem que biblicamente o batismo é por imersão. E na verdade, se a gente for olhar, a doutrina do batismo, ela não afeta a doutrina da salvação. É apenas uma forma de interpretação, que pode ser que os dois estejam certos, ou que um apenas esteja certo, né? Mas que diretamente não afeta a doutrina da salvação. Tá? Por quê? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, não é pelo batismo. Não é isso? Então, eu posso muito bem entender que os batistas têm uma briga com os presbiterianos, né? Porque o presbiteriano, ele aceita os batistas sem precisar se batizar de novo. Mas os batistas não aceitam os presbiterianos, porque os presbiterianos batizam por aspersão, né? E aí os batistas só aceitam os presbiterianos como membros da igreja se forem batizados novamente. Há uma briga nesse sentido. Mas que, na verdade, irmãos, são coisas que não é uma heresia. Heresia é quando você acredita em algo, faz uma interpretação bíblica de tal forma que vai afetar a doutrina da salvação. Por exemplo, a perda da salvação é uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz que a obra de Cristo é uma obra perfeita, e que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos salvos, né? E nós não perdemos a salvação. Jesus nos salvou. Lá em João capítulo 10 diz que nenhuma pessoa passará entre os seus dedos daquilo que Deus deu a ele. É isso? Então não há perda da salvação. E se eu defender que o crente perde a salvação, é uma heresia bíblica. Portanto, existe diferença. E o que Paulo está dizendo aqui é que existe uma coluna dorsal nos princípios da palavra de Deus, na doutrina bíblica, que nós podemos então enxergar todas as pessoas que
acreditam nessa coluna vertebral não são aqueles que nós consideramos heréticos, mas naqueles que acreditam, né, nessa coluna vertebral das doutrinas, e que nós podemos manter a união nesse sentido. Por exemplo, acreditar que todos são salvos pela graça mediante a fé. Acreditar que existe um só Senhor, um só Deus, Pai de todos. Não é isso? É aquilo que Paulo está dizendo. Existe essa coluna vertebral que nos une, e é nesse sentido que nós podemos considerar pessoas, que são nossos irmãos em Cristo. Portanto, nós somos um corpo com eles, no sentido da salvação. E assim a gente continuando naquilo que Paulo está dizendo, a primeira coisa que ele coloca aí é esse vínculo da paz, que é Cristo. Cristo, a salvação vem pela fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a paz com Deus. Ele é o vínculo da paz. Nós vimos aí em Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele é a paz. Ele nos trouxe a paz com Deus. Ele é o vínculo da paz. Então, se algumas pessoas acreditam que você é salvo pelas obras, que você é salvo por outro meio que não seja pela fé em Cristo, nós não podemos ter comunhão, união, porque não são parte do corpo de Cristo, não fazem parte dessa coluna de doutrinas da qual nós acreditamos. Tá? Passe aí. Nós somos um só corpo, a igreja. Não existem várias igrejas. Podem existir várias denominações, mas a igreja é única. É a igreja de Cristo. A igreja universal de Cristo. Não é universal, não é o nome dessa outra aí? Do Rei de Deus. É a igreja universal de Cristo. Nós somos um só corpo. Passe aí. Veja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. E diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Portanto, só existe um corpo, e cada um de nós é membro desse corpo. Tá certo? Pode passar. Um só Espírito. E aí, uma dúvida, com relação, porque existem religiões que acreditam em outros espíritos, que ficam empossados aí de outros espíritos, mas nós somos um só corpo, cujo Espírito de Deus habita nesse corpo, e dentro de nós. Paulo vai dizer que vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, portanto, o Espírito Santo habita em nós, habita no corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Tá certo? Um só Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em vocês também. O mesmo Espírito que habita em nós, habita naqueles que são parte do corpo de Cristo. Somos iguais, porque é um só Espírito, não existe diferença. E aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos, agora nós somos de Cristo, que nos comprou, certo? Com o sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário. Pode passar. Uma só esperança. Quando nós nos convertemos, Cristo planta a semente da esperança no nosso coração. E qual é a semente da esperança no nosso coração? De vida eterna, da ressurreição. Nós ressuscitaremos, e teremos, já ganhamos em Cristo a vida eterna. Essa é a esperança. Não existe várias esperanças, irmão. Existe a esperança de vida eterna. A gente não pode confundir esperança do verbo esperar, que eu gosto de, sempre que quando eu falo esperança, falar isso, e esperança do verbo esperançar. Aí você diz assim: não, eu espero ganhar um carro novo.
né? Eu espero ganhar uma casa nova, um emprego novo, né? Eu espero arrumar um marido bonito, né? Ou então uma mulher, uma esposa bonita, né? Eu espero me casar um dia. Isso aí não está na Bíblia não, tá, irmãos? Isso aí é espera, né? Do verbo esperar. A esperança do verbo esperar é uma possibilidade. Pode acontecer ou não. Eu espero que aconteça, né? É uma possibilidade. A esperança que Cristo coloca em nosso coração é do verbo esperançar, é uma certeza que nós temos, porque nós já conquistamos a vida eterna, ela já existe. Nós não usufruímos, vamos dizer assim, agora nesse momento, porque nós na ressurreição, né, na ressurreição da igreja, né, quando a igreja subir para o encontro com Cristo, ali nós teremos ali, vamos viver, né, na sua plenitude dessa vida eterna em Cristo, certo? Mas nós já ganhamos, nós já recebemos em Cristo Jesus a vida eterna, é uma certeza que nós temos, e é exatamente essa esperança da certeza de vida eterna que faz com que nós possamos suportar pacientemente as tribulações, as dificuldades e as lutas da vida, ou seja, sermos perseverantes na nossa caminhada cristã, porque nós sabemos que a perseverança nos concede aí a continuidade desse presente que Jesus nos deu, que é a vida eterna. Tá? Pode passar. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós o aguardamos. Aí está a nossa perseverança. Pode passar. Existe um só Senhor, que é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Um só Senhor. Então, quando a gente se converte, eu estava falando isso hoje também, nós estamos reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, tá? Primeiro você tem que reconhecer Jesus como Senhor, para que ele possa ser o seu Salvador. Não existe um Salvador sem você reconhecer que ele é Senhor. Não é? Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Então ele é, né, o próprio Deus encarnado, Filho de Deus. Ele é Senhor. Então, quando eu reconheço que ele é Senhor, ele é o Senhor do universo, ele é o Criador do universo, ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, é aquele que tem realmente a condição e a possibilidade de perdoar pecados e de nos salvar. Eu reconheço ele como Senhor, como Filho de Deus. Aí sim, eu recebo esse Senhor, eu recebo como meu Salvador, né? Então só existe um Senhor. É interessante essa forma trinitária aqui de Paulo, né? Primeiro o Espírito, depois o Senhor Jesus Cristo, né? E depois Deus Pai, que aqui termina no versículo número 6, né? Passe aí. Uma só fé, tá? Ele diz, há um só Senhor, uma só fé. Por quê? Porque eu acredito em Jesus Cristo, né? Eu creio somente em Jesus Cristo. A minha salvação somente pela fé em Cristo Jesus, não é em outras pessoas, né? Não é no Santo Antônio, não é no São Roraima, tá? São Benedito, tá certo? Mas é no São Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo, tá certo? Um só batismo. E aqui, irmãos, é aquela questão, né? Eu estava falando, né? Existem denominações que fazem diferença, mas nós somos batizados por Cristo no Espírito, né? João Batista disse assim: eu batizo com água, mas vem aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo, tá? Então, no momento da conversão, nós somos batizados com o Espírito. Não existe a segunda bênção que algumas denominações chamam por aí, certo? Mas no momento da nossa conversão, quando a gente aceita Jesus, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, naquele momento ali nós somos selados com o Espírito Santo. Então, no momento da nossa conversão, que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o dom do Espírito Santo, tá? Nós somos batizados, é um só batismo. Todos nós
Em Cristo Jesus somos batizados no Espírito. Por isso que só existe um Espírito. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: aquele que não tem o Espírito não é de Cristo. Portanto, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Batismo, né? Não é o batismo por imersão, não é o batismo por aspersão, não é o batismo por efusão, né? Mas é o batismo no Espírito. É um só batismo. E nós temos aí no ato da nossa conversão. Paz. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos passar. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, por fim, ele diz: um só Deus. Um só Deus. Existe uma discussão nessa questão da Trindade. Judeus, por exemplo, dizem que nós somos politeístas, né? Porque nós acreditamos em três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente sabe que Deus se manifesta na Trindade como Pai, no Antigo Testamento, né? Se manifesta como Filho, né? E se manifesta como Espírito. São três em essência a mesma pessoa, né? Então, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, que é o Senhor, e age por meio de todos, que é o Espírito. São um só Deus. Tá? E aí, a igreja, portanto, concluindo, pode passar, para encerrar esse momento aqui com vocês, a igreja, ela deve se esforçar, né, diligentemente, para manter aquilo que já existe. Ou seja, manter a unidade do corpo. Nós somos um só corpo, né? Um só Deus, um só Cristo, um só Espírito, um só batismo. Então nós devemos lutar. E como é que a gente pode fazer isso, irmãos? O que está aqui no versículo número 2: com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amém, queridos?